Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Enquanto isso, o Dr. Seyhun está conversando com o seu filho, que está lá em Viena. Ele está desesperadamente tentando tirar o seu filho da vista dos bandidos que foram mandados por Sultana. O filho do Dr. Seyhun está saindo da casa onde ele estava e está indo para o local seguro que Dr. Seyhun indicou para ele. Orhun então bate na porta. O doutor então pede para que a pessoa entre. Assim que Orhun entra no escritório do Dr. Seyhun, ele já olha bravo para o Dr. Seyhun. O Dr. Seyhun então olha para Orhun e diz: Orhun, o senhor aqui novamente? Espero que você não tenha nenhum problema. Orhun vai se aproximando do Dr. Seyhun com o olhar totalmente fechado. O Dr. Seyhun começa a achar a atitude de Orhun estranho. Ele então diz: Orhun, está tudo bem? Orhun então olha para o Dr. Seyhun e diz: sente-se, doutor. O doutor então fica com medo de Orhun e acaba fazendo o que ele pediu. Orhun então olha para o doutor e diz: agora você vai me dizer tudo o que eu não sei. Você vai me dizer o motivo de Ira ter vindo falar com o senhor. O doutor então olha para Orhun e diz: mas eu não tenho nada para lhe contar. Orhun então diz: me conte agora o que eu não sei. Enquanto isso, a secretária do Dr. Seyhun está ligando para a Sultana para contar que Orhun Dermihali está conversando com o Dr. Seyhun nesse momento. A secretária também conta para a Sultana que Orhun parecia estar muito bravo. Enquanto isso, Orhun continua pressionando o doutor. Dr. Seyhun então diz para Orhun que infelizmente não pode lhe dar a informação que ele deseja, pois há uma confidencialidade entre paciente e médico, e que por isso ele não pode contar para Orhun o motivo pelo qual Ira veio conversar com ele. Orhun então diz: ela arriscou a sua própria vida apenas para vir conversar com o senhor. Qual era esse assunto tão importante que ela tinha para falar com você? Dr. Seyhun então diz novamente para Orhun que infelizmente ele não pode quebrar a confidencialidade entre o paciente e médico, pois isso não seria ético da parte dele. Orhun se aproxima muito do Dr. Seyhun com um olhar extremamente bravo e diz: me diga agora. Enquanto isso, Sultana contou para a Fifi que Orhun Dermihali está no consultório do Dr. Seyhun. A Fifi então olha para a Sultana e diz: é óbvio que ele iria fazer isso. Depois que ele conversou com aquela mulher, ele claramente queria saber o motivo pelo qual ela foi conversar com o Dr. Seyhun. Era óbvio que ele faria isso. Orhun suspeita de algo. Disso eu tenho certeza. Ele vai perguntar para o Dr. Seyhun por que Ira estava conversando com ele, e Dr. Seyhun vai contar tudo para Orhun. Precisamos ter certeza de que Seyhun ficará quieto. Sultana então pede para que a Fifi fique tranquila, pois ela já passou um recado para o Dr. Seyhun e com certeza ele não vai dizer nada para Orhun. A Fifi interrompe Sultana e manda ela lhe trazer seu telefone. A Fifi então começa a ligar para o Dr. Seyhun. Enquanto isso, Dr. Seyhun permanece em silêncio e não conta nada para Orhun. Orhun então olha para o Dr. Seyhun e diz: mesmo que você não me diga nada, eu mesmo vou encontrar a verdade. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Orhun ia sair do consultório do Dr. Seyhun, mas nesse momento o Dr. Seyhun recebe uma ligação de Afif e Orhun vê o nome de Afif na tela do telefone de Dr. Seyhun. Ele então impede Dr. Seyhun de atender o telefone. Ele então pega o telefone e ele mesmo atende. Assim que ele atende, Afif diz: espero que você tenha entendido perfeitamente a mensagem que recebeu. Orhun então responde: eu entendi perfeitamente a mensagem que você mandou. A Fifi então quase tem um treco ali, um AVC, uma mistura ali de um ataque de pelanca com infarto, ao escutar a voz de Orhun. A Fifi então diz: Orhun, é você, filho? Eu estou ligando para o Dr. Seyhun para falar sobre os resultados dos meus exames e queria ter certeza de que ele recebeu a minha mensagem com algumas dúvidas que eu tenho. Orhun não caiu na conversinha besta de Afif e diz: não acredito em nada do que você disse. A Fifi então diz: Orhun, filho, por que você está bravo desse jeito? Houve algum problema? Orhun então acaba desligando o telefone na cara de Afif. Orhun então pega o telefone do Dr. Seyhun e começa a procurar a mensagem que a Fifi mandou para ele. Porém, a mensagem foi enviada do telefone de Sultana e não do telefone de Afif. Então, não há mensagem nenhuma no contato de Afif Dermihali. Orhun então olha para o Dr. Seyhun e olha com um olhar desconfiado para o doutor. Orhun então começa a se lembrar do momento em que ele entrou em seu escritório e escutou a Fifi dizendo para o Dr. Seyhun que Orhun não poderia saber nada sobre o que aconteceu no passado. Orhun então volta a seus pensamentos. Ele olha para o Dr. Seyhun e diz: minha mãe disse que lhe mandou uma mensagem. Cadê a mensagem? Dr. Seyhun então faz sinal negativo com a cabeça. Orhun então joga o telefone do Dr. Seyhun no meio da mesa dele.
Orhun então olha para o Dr. Sehun e diz: sobre qual doença você realmente não pode me contar? Sobre a da minha mãe ou sobre a de Ira? Eu sei que não se trata disso. Seja lá o que você estiver escondendo de mim, eu vou descobrir. E quando isso acontecer, nos encontraremos novamente. Orhun então sai do escritório do Dr. Sehun batendo a porta. Enquanto isso, Aziz, Elif e Arif continuam tendo um piquenique. Aziz então sai do local, pois decide ir comprar algumas coisas para eles beberem. Elif fica sozinha com Arif. Arif então olha para Elif e diz: o que você fez para conseguir fazer com que meu filho saísse de casa? Elif então fica pensando na pergunta que o senhor lhe fez. Após alguns minutos ou horas, Aziz chega com algumas bebidas. Arif pergunta para Aziz o que ele comprou. Aziz responde que comprou água e um suco para ele beber. Senhor Arif então acaba agradecendo Aziz. Ele então toca nas mãos de Aziz. Aziz acaba percebendo que Arif está gelado. Aziz então olha para seu pai e diz: você está gelado, papai. Aziz então retira seu casaco e coloca o casaco nos ombros do senhor para mantê-lo aquecido. Sr. Arif então começa a olhar para o céu e começa a recitar um poema. E curiosamente, Elif conhece o poema e termina de completar a frase para o senhor. Aziz então olha para Elif, não sei se comovido ou assustado por a menina conhecer o mesmo poema de seu pai e também por perceber que Arif e Elif se dão muito bem. Sr. Arif então diz mais uma frase do poema e Elif completa novamente. Sr. Arif então sorri e diz: olha menina, você é muito estudiosa. Arif então pergunta para Elif em qual faculdade ela está estudando. Elif então conta para Arif que ela nunca frequentou a faculdade e que na verdade, infelizmente, ela precisou parar de estudar no segundo ano do ensino médio. Sr. Arif então fica triste e diz: nossa, por que isso aconteceu? Elif então fica um pouco triste de ter que falar sobre isso, mas ela conta para o senhor que sua mãe ficou doente e que então ela deixou tudo para cuidar de sua mãe. Elif então pergunta para o senhor Arif se ele gosta muito do autor Meklevat, que é o autor que compôs o poema que os dois recitaram juntos. Sr. Arif então responde: sim, eu sou professor de literatura, eu conheço tudo desse autor. Na verdade, eu amo tudo o que esse autor escreve. Sr. Arif então começa a recitar outro poema para Elif, do mesmo autor. Isso acaba deixando Aziz feliz, pois Arif sofre de demência, Ele tem problemas de memória e ele conseguiu recitar 2 poemas seguidos no mesmo dia. E ainda teve um momento de lucidez quando disse para Elif que ele era professor de literatura. Elif novamente sabe do poema e termina de recitar o poema para Arif. Isso novamente deixa o senhor muito feliz. Enquanto Elif e Arif conversam, Aziz apenas presta atenção na conversa dos dois. Afif tenta desesperadamente falar com Orhun por telefone, porém Orhun não atende a nenhuma de suas ligações. Segundos depois, Sultana chega na sala e Afif pergunta para Sultana se ela já conseguiu falar com o Dr. Sehun. Sultana conta para Afif que Dr. Sehun também não atende a nenhuma de suas ligações. Afif então fica desesperada, pois não sabe o que está acontecendo. E não sabe se Orhun já sabe da verdade ou não. Enquanto isso, Ira está na cabana desesperada, pois fica se lembrando constantemente das palavras de Orhun, dizendo para ela que se ela não ia lhe contar o que está acontecendo, então ele iria descobrir. Ira então começa a tentar ligar para o Dr. Sehun, porém Dr. Sehun também não atende as ligações de Ira. Enquanto isso, Dr. Sehun está recebendo a chamada de Ira, mas não quer atender. Ele então diz para si mesmo que isso tudo está sendo muito para ele. O Dr. Sehun não atende as ligações de Ira. Ira então tenta ligar mais uma vez para o Dr. Sehun, mas dessa vez a ligação já cai direto na caixa postal. Ira então começa a ficar muito nervosa, pois está com medo de que Orhun já saiba da verdade. Enquanto isso, Elif sai para passear pelo bosque com Arif. Arif então pergunta para Elif se eles podem colher flores. Aziz fica observando Arif e Elif de longe. Sr. Arif acaba colhendo algumas flores e diz para Elif que as flores precisam de água. Elif então vai até o local onde Aziz está, pois é onde as coisas deles estão, para pegar um pouco de água para Arif colocar as flores que ele colheu. Aziz então olha para Elif. Elif então diz para Aziz que veio apenas pegar um pouco de água, pois Arif queria colocar as flores que ele colheu na água. Elif então acaba pegando as garrafas de água e percebe que eles não têm água. Elif então diz para si mesma: mas e agora? Sr. Arif disse que precisava de água para colocar as flores.
Elif e Azix começam a observar o Sr. Arif colhendo flores de longe. Elif então diz para Azix que o piquenique fez muito bem para o Sr. Arif. Azix então diz para Elif que ele já conheceu vários tipos de mentirosos e defraudadores em sua vida, mas ele nunca conheceu um que soubesse fingir ser uma boa pessoa tão bem assim como ela está fazendo. Ele diz: nunca vi ninguém fingir tão bem como você. Me diga, como você faz isso? Para o meu pai, você parece que é uma pessoa boa, mas eu sei que você não é. Já que você finge tão bem ser uma boa pessoa, faça algo bom e me diga aonde está o dinheiro que você escondeu. Elif então diz para Azix que ela nunca mentiu para ele e que na verdade ela nunca mentiu na vida. E diz para Azix que ela não sabe aonde o dinheiro está e que ela não está fingindo ser uma pessoa que ela não é. Sr. Arif então termina de colher as suas flores e ele chega até onde a Azix e Elif estão. Ele acaba pedindo por água e diz para Elif e Azix que está com sede. Elif diz para o senhor que não há água. O senhor então diz que há um lago bem próximo dali. Ele então chama Azix e Elif para ir com ele coletar um pouco de água. Elif então pega as garrafas que estavam vazias e vai com o Sr. Arif procurar por água. Enquanto isso, Ira está muito nervosa, com muito medo de que Orhun já saiba de toda a verdade. Ela então começa a arrumar as suas malas. Sarah então chega e pergunta para Ira se elas vão ir para algum lugar. Ira então diz para Sarah que ela não pode conversar agora, pois ela precisa fazer algo rápido. Mas nesse momento, Sultana entra na cabana e diz para Ira que a Fifi precisa conversar com ela. Ira então pede para que Sarah não saia da cabana, pois ela voltará em breve. Ira então vai com Sultana para a mansão para conversar com a Fifi. Enquanto isso, Azix, Elif e Arif estão em busca de um mercado, pois infelizmente eles não conseguiram encontrar a lagoa que seu Arif tinha falado para eles. Eles então resolveram sair do bosque e ir comprar água em um mercado. No meio do caminho, o carro de Azix acaba parando. Azix então começa a olhar o motor do carro. Enquanto isso, Arif e Elif decidem ir comprar água em um mercado que está próximo do local onde o carro de Azix parou de funcionar. Assim que Elif e Arif estão quase chegando no mercado, a polícia para ao lado do carro de Azix. 2 policiais descem do carro e dizem para Azix que receberam uma denúncia, dizendo que ele estava mantendo uma garota refém na casa dele. Elif acaba vendo tudo de longe. Enquanto isso, o Sr. Arif está andando para frente, dizendo que gostaria de ver uma bicicleta. Os policiais então dizem para Azix que ele precisa vir até a delegacia, pois precisa responder algumas perguntas. Azix então fecha o capô do carro e vai com os policiais para a delegacia. Enquanto isso, Ira vai conversar com a Fifi. Assim que Ira chega no local, a Fifi olha para Ira e diz: a partir do momento que você chegou nessa casa, nossos problemas começaram a aparecer. Me conte agora o que você foi conversar com o Dr. Seihun. Por que você foi falar com ele? Me diga agora. Ira então olha para a Fifi e diz: o que eu conversei com o médico não é da sua conta. Nesse momento, Orhun chega no local e vai furioso ao encontro das duas. Orhun então olha para as duas e diz: vocês vão me dizer o que vocês estão escondendo de mim. Orhun continua olhando furioso para as duas. Ira olha sério para Orhun e a Fifi está quase morrendo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.